certo? Então João, certo? Então João 14, 13 e 14, diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu gosto muito dessa palavra, porque ela é direcionada, ela tem endereço, tem nome, ela é orientada e ela não deixa margem de dúvida, ela não requer interpretação, ela é uma palavra direta e objetiva. Jesus explica que tudo que for pedido em seu nome, o seu pedido tem que ter um endereço. Você não tem que pedir de qualquer jeito, aleatoriamente, ou para outro que não seja Jesus. De acordo com esse versículo, ele é bem direto e bem específico e bem objetivo. Jesus diz claramente com as suas próprias palavras: tudo que pedirdes em meu nome. Não adianta pedir no nome de outro, nem de outro, que eu não vou falar, nem de outro, nem de outro, nem de outro, nem de outro. Jesus, ele fala: tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Então você quer saber se é Jesus quem está fazendo? Só tem um jeito de saber se é Jesus quem está fazendo. É só se você pedir em nome dele. Se você estiver pedindo em nome de outro, você não pode ter certeza quem é que está fazendo para você. Porque aqui tira essa possibilidade. Porque Jesus mesmo, ele só faz quando é pedido no nome dele, quando tem endereço. Então, se alguém pede em outro nome, não tem a aprovação aqui da palavra de Deus. Está assinando um cheque em branco, sabe-se lá para quem. É a mesma coisa de assinar um cheque em branco, subir em cima da ponte da rodoviária lá em Brasília, olhar a multidão passando e jogar assim de cima para baixo. Você não sabe quem vai pegar o seu cheque em branco e o que é que vai fazer com ele. Você quer fazer uma coisa confiável no mundo espiritual? Você quer ter certeza no mundo espiritual? Então você tem que seguir rigidamente, estritamente o que está escrito na Bíblia. E Jesus Cristo foi bem claro aqui, ó. Eu só faço se tiver endereço, para quem pedir em meu nome. E Jesus não faz nada para agradar o homem. É outra coisa que está escrita aqui também, ó. Por que que Jesus faz alguma coisa? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus ele faz não é porque o sujeito está sofrendo. Jesus ele não faz não é porque o sujeito está angustiado. O objetivo de Jesus de fazer alguma coisa para alguém é para glorificar o Pai dele. Nossa, pregador, tem hora que você fala cada coisa que parece que você é doido. Não, eu estou lendo aqui, ó. Se tiver algum doido nessa história aqui, não sou eu não. Jesus está dizendo aqui, ó: e tudo que pedirdes em meu nome eu farei, porque eu tenho pena da humanidade. É isso que está escrito aqui? E tudo que pedirdes em meu nome eu farei, porque eu sei que todo mundo tem um bom coração. Porque eu sei que a nação brasileira está contribuindo com a Criança Esperança. É isso que está escrito aqui? Não é. O que está escrito aqui é isso que eu estou falando para você. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Jesus trabalha para que o Pai seja glorificado no Filho. Para glorificar o nome de Deus através da vida dele. O objetivo dele é esse. O objetivo dele, quando ele salva uma pessoa, é que o nome de Deus seja glorificado.
é que os inimigos, aqueles que perturbam a ordem celestial, os demônios, os espíritos malignos, vejam quem é que manda. Saibam quem é que manda. Isso é que é glorificar a Deus. Jesus glorifica a Deus quando ele arranca uma alma das garras do diabo. Quando ele tira uma pessoa da droga, da mentira, do álcool, da doença, da miséria, da falência. Então aí ele glorifica a Deus, porque ele chega para o diabo e fala: você estava querendo destruir, você estava pensando que ia destruir, mas eu vou te mostrar quem é que manda, e quem manda é Deus Todo-Poderoso. Então Jesus, quando ele opera, é porque ele quer glorificar o nome de Deus. Eu quero ser usado por Jesus para glorificar o nome de Deus. Eu quero que Jesus me use todo momento que ele quiser para glorificar o nome de Deus. Amém, irmãos? Mas ele continua falando aqui, ó: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Tem dúvida nisso? Tem que ter endereço ou não tem? Porque aqui podia estar escrito assim, ó: se pedirdes alguma coisa a algum santo, eu o farei. Né? Podia. Mas é assim que está escrito aqui? Não, não é. Está escrito: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quer ter certeza que é Jesus que está fazendo? Que você não está sendo enganado? Porque tem muita gente pedindo coisa em nome de outros que não é Jesus, e recebe às vezes, e muitas vezes recebe, mas não tem o selo, não tem a chancela da Bíblia, da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Porque de acordo com a Escritura, para você ter certeza que é Jesus que está fazendo, e que isso vai resultar em glória para Deus, e que isso vai resultar em salvação para a sua alma, você tem que estar dirigido, direcionado para Jesus. Por isso que eu gosto dessa palavra. Porque se eu estivesse dizendo isso aqui, por mim mesmo, eu tenho certeza que estaria ofendendo 75% das pessoas aqui presentes. Mas eu estou dizendo para você aqui presente, que é a Bíblia que está dizendo isso de forma direta. São palavras do próprio Jesus. E eu tenho certeza que ao invés de você ficar ofendido, você vai parar para pensar e vai flexibilizar as suas opiniões. Amém? É Jesus que faz para quem pede em seu nome. É Jesus que faz para quem pede em seu nome. A fé que produz resultados espirituais, ela tem endereço, e o endereço dela é Jesus. Você quer ver um negócio? Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Tem uma passagem que todo mundo conhece, mas eu quero estudar um detalhezinho nela. Um detalhezinho nela muito interessante. Marcos 11, 46. Veja bem aí. É o cego Bartimeu. Todo mundo conhece a história do cego Bartimeu. E eu coloquei a referência errada aqui. Não é 11:46, que não tem 11:46. É 10:46. Marcos 10:46. Fica perto aí do 11. Fica depois do 9 e antes do 11. Diz assim, ó: depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, presta atenção, ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Detalhe: começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Outro detalhe:
naquele tempo, essa história de filho de Davi significava o Messias prometido. Porque um salmo dizia que o Messias viria da descendência de Davi. Os profetas haviam dito que Jesus viria da descendência de Davi. Então, quando esse cego Bartimeu disse, filho de Davi, ele estava dizendo que acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus, o prometido. Ele estava confessando com os seus lábios, e o pedido dele, o clamor dele, tinha um endereço. E o endereço do clamor dele era Jesus. E ele via Jesus como o prometido, como o Messias, como o Filho de Deus. Estava fazendo tudo certo. É desse jeito mesmo. A gente tem que se dirigir a Jesus como o Filho de Deus, como o descendente de Davi, como o prometido da Escritura Sagrada. Sempre. Esse é o endereço da nossa petição. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe, que queres que te faça? Essa é a parte mais crítica desse encontro de Bartimeu com Jesus. Agora ele provou, ele teria que provar que ele realmente tinha fé, que ele realmente acreditava que estava diante do Messias, do Filho de Deus. Porque Jesus colocou ele lá no meio da multidão, de frente para ele, e lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ora, ele era cego de nascença. Para ele dizer, eu quero ver novamente, era a mesma coisa dele estar dizendo para Jesus e para aquela multidão, eu creio que esse homem é o Filho de Deus e ele vai me fazer enxergar, mesmo eu sendo cego de nascença. Ele estava ali tendo que provar aquela fé que ele tinha, diante da multidão. Falar diante de uma multidão, um cego de nascença, diante de uma pessoa, reivindicar uma cura, ele está dizendo que acreditava realmente que Jesus era o Filho de Deus. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou, e o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Ele estava dizendo, eu creio que mesmo sendo cego de nascença, você é o Messias, o Filho de Deus, e que você pode me fazer enxergar. E ele estava declarando isso diante de uma multidão. Ele disse que acreditava em Jesus antes de ser curado, e ele era cego de nascença. Ele estava no caminho certo, nesse caminho que Jesus estabeleceu ali, naquele primeiro versículo que nós lemos. O pedido dele, o clamor dele, tinha endereço, tinha nome. Amém? Vocês concordam comigo? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quem abriu os olhos de Jesus? Ou do Bartimeu? Quem foi que abriu os olhos do Bartimeu? Será que foi a fé que ele conseguiu ter, responsável por aquela cura? Ou será que foi Jesus responsável por aquela cura? A quem é que você atribui o bom resultado que obteve Bartimeu, o cego? Você acha que foi a fé dele ou que foi o poder de Jesus? Eu vou dizer para você a minha opinião. Eu acho que foi o poder de Jesus.
Porque aquela fé que ele teve serviu simplesmente para motivar Jesus, para dizer para Jesus que ele estava apto a fazer, a receber o milagre. Que ele estava fazendo do jeito que está escrito na palavra. Ele pediu em nome de Jesus, ele creu no poder de Jesus, e então Jesus poderia considerá-lo apto a receber o seu milagre, a ação do seu poder. A fé de Bartimeu, ela serviu para mover Jesus. Mas quem fez o milagre não foi a fé, foi Jesus. Glória a Deus. Você quer ver um exemplo? Abre a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 19. Eu estou falando isso para que eu quero chegar num ponto mais na frente aqui um pouquinho. Se assuste não. Atos 19, 11 diz assim, ó: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem foi esse Paulo? Paulo foi o cara que mais entendeu dessa questão de fé. Ele que afirmou que nós somos salvos pela fé. E aqui esse texto diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quem fazia milagre? Era a fé de Paulo ou era a mão de Deus? Glória a Deus. Quem fazia milagre não era a fé de Paulo, era a mão de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Certo, irmãos? Querer acreditar que a fé alcança milagre, que a fé alcança milagre, que a fé alcança milagre, é a mesma coisa de querer passar por cima de Jesus. A fé alcança Jesus, mas quem faz o milagre é Jesus. Certo, irmãos? Ter fé que Jesus é o Filho de Deus e que abençoa os que creem em seu nome é diferente de acreditar que sua fé vai alcançar o milagre de Cristo. Você ter fé, vou explicar de novo para você, que Jesus é o Filho de Deus e que abençoa os que creem em seu nome. Você está direcionando a sua fé para Jesus. Você está colocando endereço na sua fé, como está escrito lá. Não é a minha fé que vai alcançar o milagre, mas quem vai fazer o milagre na minha vida é Jesus. Eu tenho fé em Jesus, que se Ele quiser, Ele vai fazer o milagre. O destino da sua fé tem que ter esse endereço, que é Jesus. Porque é Jesus que faz o milagre, não é a sua fé. Você pensar assim é muito diferente de acreditar que a sua fé vai alcançar o milagre. Porque se você acredita que a sua fé vai alcançar o milagre, onde é que fica Jesus nessa história? A sua fé não tem o endereço que Ele estabeleceu. O endereço da sua fé é Ele. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei para a glória do meu Pai. Não é isso que está escrito? Não foi isso que Jesus falou? Então o destino da sua fé é o nome dEle. O destino da sua fé é Ele. Não é a sua fé que vai te levar ao resultado. É Jesus quem vai te levar ao resultado. A sua fé vai te levar até Jesus. É muito bom que você entenda isso, porque existem muitas pessoas que estão clamando há muito tempo e não têm encontrado resultado. É porque talvez esteja no endereço errado.
Começa a usar o endereço que Jesus deu, que é o próprio nome dele, que você vai ver que vai ter mudança.